Sim, tipo, meio que vai destravando a galera ali também, tipo, de pensar, cara, acho que o único responsável pelo meu desenvolvimento sou eu mesmo. Total. Então, Total. Tem um negócio que a gente fala lá que é cabeça de dono. Construir cabeça de dono na cabeça do colaborador. O dia que, cara, o colaborador entender a importância dele ter cabeça de dono, cara, esse cara vai voar dentro da empresa. isso. Receita previsível traz como mini CEOs. Exatamente. Mini-CEOs. Mini-CEOs. Mini-CEO. É isso, cara. Pô, você não quer ter um mini-CEO do seu lado dentro da tua empresa? Com certeza. Claro. Você não quer delegar e ficar tranquilo, falar assim, não, cara, tá contigo. Confio. Errou, faz parte, cara. Errar faz parte. Esse é um bom ponto, né? Falar do erro. Que às vezes a pessoa ela é tão boa, tão fora da curva, que ela se cobra assim enormemente. E aí tem medo. É. E aí o medo trava. O medo trava. Ela tem medo de fazer as coisas e o medo trava. Quando você começa a ter informação e começa a colocar essa informação em prática e compartilhar, esse medo vai saindo, porque ele fala assim, caraca, eu não imaginava que eu tinha capacidade de poder ajudá-los a melhorar isso daqui. E a pessoa fala assim, caraca, eu sou protagonista, agora eu vou começar a dar minha opinião mais vezes. E você começa a abrir, cara, um leque de oportunidades ali dentro de pessoas que você fala assim, cara, quantos empreendedores falam assim, cara, eu sou sozinho na minha empresa, eu que administro. Se eu não for e não estiver lá do lado do funcionário, o negócio não vai. Quantas pessoas não fazem desse jeito? Não tem uma empresa ainda, né? Não tem. É eu presa. Eu presa. É presa mesmo, né? Então, mas tem muita gente que ainda trabalha dessa forma. Mas por quê? Quem ensinou liderança para esse cara? Não é nem culpa dele, sabe? Esse cara empreendeu por necessidade. Ele está ali porque ele talvez tenha perdido o emprego, tinha uma graninha, montou aquela empresa ali e falou assim, cara, a minha fonte de renda vai ter que ser daqui. É uma coisa que eu sempre uso em reunião, né? Principalmente quando a gente está passando por algum problema, né? Até questão de problema de pessoas, quantidade de pessoas, quantidade de demanda de trabalho. Falar, gente, desculpa, eu nunca tive empresa. Essa é a minha primeira empresa, né? Então, cara, a gente cometeu erros no passado e hoje a gente tem que ir minimizando, né? Em alguns pontos, né? Uhum. Pô, a gente cresceu muito, né? A gente tem uma história legal. Em 6 anos a gente já fez muito barulho aí. Legal. Só que a gente, cara, toda empresa tem problema, né? Só que pra gente pensa, é mais... A gente pensa isso, mas quando a gente vê outros empresários que são bem mais antigos que a gente fazendo bem mais besteira, né? A gente fala, cara, a gente tá na frente. Né? Então, a gente erra, né? E muito. Então, a gente só tem que, cara, pensar como, né? E ver oportunidades. Quem não erra, não cresce, velho. Quem não erra, não cresce. Concorda? Porque para você errar, você tem que ousar. Sim. Se você não ousar, você cresce, mas você vai crescer linearmente. Para você escalar, você tem que ousar. Isso, como é que você ousa sem errar, velho? Não tem jeito, é impossível. Errou rápido ali, já conserta e vai, e vida que segue. Mas implantar essa cultura também na cabeça do colaborador. E aí que eu falo, muitas das vezes a base da pirâmide, quando o cara erra, muitas vezes, como é que ele foi tratado? Mal. A gente já teve casos assim, né, Rafael? Tratado mal. Aí esse cara fala assim, cara, então deixa eu ficar aqui na minha, quietinho, que tá bom, Às vezes a pessoa errou ali e já se pune muito, se cobra e chora e, tipo, quem vê de fora pensa que, pô, esses caras aqui, os chefes dela devem ser horríveis, né? Sim. Crise de ansiedade, burnout e tudo mais. Só que a gente sempre fala, olha, existe o erro e existe a negligência, né? Cara, teve aquele erro ali que provavelmente você não sabia e tudo mais, mas, pô, você buscou a solução. Show de bola, toca o barco. A negligência, pô, aí realmente foi por um relapso, foi por algum motivo que deixou passar, né? Foi até uma coisa que tipo, mudou um pouco a chave, eu escutando outro podcast do Thiago Brunet, quando ele fala... Quando ele cobra... O que ele mais cobra dos filhos dele é a questão da mentira. Né? Sim, é verdade. Aí, quando ele fala, gente, tem que pensar muito, tem que ter cuidado, quando seu filho te falar a verdade, que ele errou, que ele aprontou, o jeito que você vai falar com ele. Porque se ele tá te falando a verdade, que ele errou, isso é muito bom. Né? Agora você tem que saber como é que você vai tratar esse erro. Porque, pô, errei, você chegou lá, meteu uma porrada, acabou, tipo, ele vai parar de conversar contigo. É isso. Ele vai parar de demonstrar o erro. Né? Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Pô, chegou, tá falando a verdade, tá falando onde errou,
pô, ponto positivo. Né? Então tem que saber como tratar isso aí. Isso é bem interessante. E aí quando eles mentem, ele desce a porrada. Né? A mentira sim, a mentira é inaceitável. É inaceitável para ele. Tem que ser para todo mundo, né? Claro. Isso aí, pessoal. Sem mentira, hein? Julinha, Laurinha, tá ouvindo aí? Elas não entendem ainda, né? Caio, Rafael, A Clara também, Clarinha. Papai. A palmada vai cantar. Sem mentira. Sem mentiras. Isso aí. Esse podcast eu fiquei muito pensativo e, tipo, poder do podcast, né? Tipo, você tava indo pra casa, eu escutei uma coisa ali em 5 minutos, eu falei, caramba. Tipo, transformador. Transformador, cara. Tipo, pode ser uma pílula pra escola. Total. Pra E3. Total. Vou até falar nisso. Vou até conversar com o Ale, que faz a curadoria dos conteúdos lá, porque eu acho que faz total sentido, cara. Isso aí eu achei muito, muito impactante. Tipo, o que é mais condenado é a mentira. Cara, se errou, pai, deu um tapa no menino na escola. Você errou e tal, não tô errado. Vai lá e pede desculpa. Vamos conversar agora. Pô, mentiu, não fiz nada. Entende, né? Entende o que foi. Bateu por quê? O cara tava me mexendo o saco. Tá, mas a violência não leva a nada. Sim. Conversa, chama outras pessoas, né? E faz muito sentido, né? Cara, se tá me falando a verdade, eu começar a tratar muito mal, né? Tipo, de uma forma muito agressiva até. Cara, vai parar de falar. Igual o funcionário que erra, esconde o erro, vai embora. Pronto. Problema de quem ficar depois, né? Então, tem toda a oportunidade, cara. Errei, né? E é dessa forma. Outro aprendizado que a gente teve com o cliente, né? Cliente muito amigo nosso, né? A gente tinha sofrido um acidente e tal, aí eu não consegui estar no escritório, aconteceu um erro. Esse erro gerou uma multinha, né? Alta. Reparem bem, multinha alta. E assim, eu marquei foi bem interessante que eu marquei a reunião com o cliente, né? Eu já tava esperando, cara, esse cliente vai desbagaçar com a gente, tipo, encerrar o contrato, mas eu falei, aconteceu isso e isso, tem essa multa, só que a gente vai pagar. Aí ele, pô, beleza, é só isso? Não, tranquilo, cara, é isso que eu quero. Vocês erraram, vocês vão pagar, consertaram, acabou. Pô, e hoje, nosso cliente que a gente tem mais proximidade. Mas é isso, né, cara? A verdade. O que seria diferente? Sim. Né? Porque essa cultura do erro, acho que até hoje em dia o pessoal tá um pouco mais maleável, né? Mas isso a gente aprende na escola, cara. Quantas vezes na escola a professora te chamava atenção para uma coisa que talvez não precisasse? Sim. Então, por exemplo, até coisas bestas, cara. Quando as pessoas falam assim, quanto que é? Esqueci a conta que é, mas, cara, tem 2 vezes 1 é tanto, e aí a soma era... Não, mas tem outras interpretações diferentes. Existem interpretações diferentes das coisas. E a criança, cara, tem a cabeça muito vazia ainda. Então, para elas, se você começa... se você começa para a criança a falar coisas para ela que não pode, aí ela trava totalmente. E isso a gente vai aprendendo desde cedo. Se a gente nasce crianças que foi repreendida a vida inteira, a gente chega nessa fase, a gente não consegue entender os nossos comportamentos. Porque são comportamentos que a gente aprendeu na escola, em casa. Então a gente repete os nossos comportamentos. E a gente talvez tem que fazer com que esses nossos colaboradores mudem esse comportamento. Sim. Agora, como fazer isso? Aí é a cultura do erro. Aí é mostrando que eles podem ser protagonistas. Entregando para eles autonomia, responsabilidades. Quando você entrega autonomia e responsabilidade, cara, e esse cara começa a te entregar, isso é lindo, velho. É o que todo empreendedor precisa. Sim. Né? Só que assim, isso é uma construção. Você não faz isso do dia para a noite. O cara vai errar um monte. É muito mais fácil que faço o trabalho todo dia, continuar fazendo esse trabalho, do que passar por uma pessoa que vai começar a fazer diferente do que você faz, porque ela tem outra metodologia. E tudo bem. Você não tem que se apegar a essas pequenas coisas, mas sim no resultado final. Como é que vai ser a sua entrega? Depois que você passa tudo para ela, você se livrou daquilo ali, você vai trabalhar em outras coisas. Então, essa cultura do erro, cara, é muito importante para o empreendedor de hoje. Tem que aceitar
e entender o porquê dos erros e mostrar o que efetivamente errou para que possa fazer diferente das próximas vezes.